Olá pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre a doença ascaridíase. Ascaridíase também é uma doença causada por eumintos do filo Nematoda ou Nemátoda, da família Ascarididae, e o gênero e a espécie que nós vamos trabalhar hoje é Ascaris lumbricoides. O Ascaris lumbricoides é o agente etiológico da ascaridíase e ele é um parasita encontrado em quase todos os países do mundo. Sua presença está relacionada a fatores climáticos que favorecem o parasito, além de socioeconômicos. Mais uma vez, nós vamos falar da falta de saneamento básico, más condições de higiene, que favorecem a contaminação. Em relação à morfologia, nós temos os vermes adultos, macho e fêmea, sendo que as fêmeas normalmente são bem maiores que os machos. E nós temos os ovos em diferentes fases. Dentro do ovo existem as larvas do parasito, que à medida do tempo elas vão evoluindo a diferentes fases. Nós podemos observar aqui no lado direito um ovo que ele tem uma membrana externa rugosa e dentro dele tem um embrião ou uma larva, tá? E esse, no caso, seria um ovo fértil, onde a gente tem uma larva potencialmente infectante. Os vermes adultos vivem no intestino delgado, principalmente na porção do jejuno e do ilho. A transmissão da doença ocorre quando esses vermes produzem ovos, os ovos são liberados nas fezes e esses ovos nas fezes, em contato com o solo em um ambiente favorável, vão desenvolver uma larva interna chamada de larva L3. Então, a transmissão seria através da ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos que possuem no seu interior a larva L3 infectante. Vamos entender como a doença funciona através do seu ciclo biológico. Para entendimento dos sintomas, é importante entender como funciona esse ciclo. O ciclo inicia através da ingestão desses ovos contendo a larva L3 infectante. Essa larva infectante, ela passa pelo estômago e no estômago ela libera a larva L3 que estava no seu interior, no intestino delgado. No intestino delgado, as larvas penetram pela parede intestinal e são levadas pelo sistema sanguíneo, pelo sistema porta, até os pulmões. Nos pulmões, elas sofrem mudas, passando para a fase L4, e depois rompem os capilares e caem nos alvéolos, sofrendo então a muda para nova forma, a forma L5. Essa forma L5 sobe pelo trato respiratório, através da faringe, e elas podem ser deglutidas novamente, porque quando chega lá na faringe é como se tivesse uma sensação de pigarro, ou o paciente pode cuspir ou deglutir. Uma vez deglutida, elas atingem novamente o duodeno, transformando-se então em vermes adultos. Os vermes adultos fazem a cópula, gerando ovos, e as fêmeas fazem a ovoposição. Os ovos são, então, liberados nas fezes, contaminando o ambiente. Esses ovos, no ambiente, eles passam por processos de maturação até a chegada da fase da larva L3, podendo ser, assim, infectante novamente. A patogenia, ela tem estreita relação com o ciclo biológico. As larvas, se tiverem pequena quantidade, não causam nenhuma alteração, mas infecções maciças, devido ao seu percurso que elas fazem dentro do organismo humano, podem causar lesões hepáticas e pulmonares. Pelo fato de estar no organismo, ela pode correr manifestações alérgicas, febre, bronquite e pneumonia, conhecida como síndrome de Laffer, mais comum em crianças.
No fígado pode haver pontos hemorrágicos e até fibrosados. Os vermes adultos em infecções de baixa intensidade, ou seja, que tem até 3 a 4 vermes, não há manifestações. Em infecções médias ou maciças, onde eu tenho mais de 30 vermes, podemos observar uma intensa ação exfoliadora, onde o parasito faz o grande consumo de proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas, como as vitaminas A e C, podendo levar à subnutrição, principalmente nas crianças. Ele tem uma ação tóxica importante, porque uma vez que ele libera antígenos, causam reações imunes, levando a edema e urticária. Ele pode também, devido ao seu tamanho e à quantidade de parasitos, promover ações mecânicas, principalmente a questão de obstrução, causando irritação na pele e ainda pode enovelar-se na luz intestinal, levando à obstrução. Nessa figura, nós podemos observar uma parte do intestino que necessitou ser retirada devido ao grande enovelamento de parasitos na região. Necessitando assim, o tratamento farmacológico já não era mais eficaz, necessitando tirar essa parte do intestino onde os parasitos estavam extremamente enovelados, causando uma obstrução mecânica. Mais uma vez, nós temos uma figura onde foi necessário retirar uma parte do intestino de um paciente devido à necrose e à grande obstrução mecânica que os parasitos estavam causando. É muito comum, principalmente em infecções maciças, as localizações ectópicas, porque o verme sofre alguma ação irritativa ou pelo excesso mesmo de parasitos. As ações irritativas podem ser uma febre do paciente, uso de alguns medicamentos e alimentos condimentados, por exemplo, que faz o verme migrar pelo organismo e sair por algumas regiões, como boca e narinas. Ele pode ir para as trompas, para o ouvido e para o apêndice, causando processos inflamatórios. O diagnóstico clínico é muito mais relacionado à epidemiologia, às condições sanitárias do local de vivência do paciente, e é necessário sempre a correlação com o exame laboratorial. O exame laboratorial, nesse caso, seria o exame parasitológico das fezes com a pesquisa de ovos do Ascaris lumbricoides. Como tratamento, o tratamento principal utilizado hoje em dia é o albendazol, que é um antihelmíntico bastante eficaz, mas também pode ser utilizado outros antiparasitários, como mebendazol, levamisol e palmoato de pirantel. Como profilaxia, tratamento dos doentes, educação sanitária e saneamento básico. São medidas que evitam a maioria das parasitoses. Cuidado correto na higienização da água e dos alimentos e proteção de alimentos contra inseto e poeira, uma vez que esse ovo é extremamente leve e pode ser carreado por insetos ou mesmo na poeira de casa. As referências Parasitologia Neves, 11ª edição. Muito obrigada, até a próxima aula.